Fala galera, Chablé aqui, tudo beleza? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre fotografia de imóveis, mais especificamente sobre uma técnica que eu costumo usar para fazer as fotos para os meus clientes. Roda a vinheta. Eu estou aqui com essa belezinha, a Sony Alpha 6000. Ainda vou fazer um videozinho falando sobre ela, porque essa câmera é surpreendente. Óbvio que no vídeo de hoje a gente não vai abordar os aspectos técnicos dessa câmera, mas eu estou com ela em mãos porque eu a utilizei para fazer as fotos mais recentes do meu último cliente de imóvel. Na verdade, eu fiz as fotos das áreas comuns de um empreendimento que foi inaugurado agora recentemente, e eu fiz questão de trazê-la aqui para esse vídeo justamente para que a gente possa entender que não é preciso você ter o equipamento mais high-end para produzir excelentes fotografias. Afinal de contas, essa câmera foi lançada em 2014, de evolução da tecnologia, principalmente na questão de foco. Mas esta pequenininha continua sendo muito eficiente e entregando arquivos maravilhosos que lhe permitem não só uma gama extensa de possibilidades de edição, como, claro, entregar um arquivo maravilhoso para o seu cliente. Todas as fotos do ensaio das áreas comuns do empreendimento foram feitas com a lente 10-18 da Sony, que é hoje a lente que eu mais utilizo para fazer tanto fotografia quanto os vídeos dos imóveis. Lembrando que esta lente é para sensores APS-C, então quando você utiliza em uma câmera full frame da Sony, ela lhe oferece a possibilidade de utilizar no tamanho completo do sensor, porém utilizando em modo ultra angular 10mm, ela vai te entregar uma vinheta escura ao redor da sua foto. Aqui no sensor APS-C, ela vai ter o cropzinho e vai passar de 10 para 15mm e de 18 para 27mm. Continua sendo uma lente ainda super wide, mesmo em 15mm, e lhe entrega uma versatilidade super bacana para fotografias deste segmento. Mas a gente não está aqui falando nem da câmera e nem da lente, eu estou apenas exemplificando para que vocês saibam o tipo de equipamento que eu utilizei nestas fotos, para entender que você não precisa investir algumas dezenas de milhares de reais para poder ter um equipamento que atende a este segmento. É muito comum você ver alguns corretores fazendo vídeos e fotos com o próprio celular. Mas se você for produzir fotografias para anúncios publicitários, principalmente aqueles que vão ser utilizados em impressos, revistas e muitas vezes até em grandes outdoors, eu não recomendaria que você fizesse estas fotografias com o seu celular, mas escolhesse, mesmo que seja uma câmera básica, uma câmera de entrada com uma lente já super grande angular, já vai ser suficiente para fazer grandes fotografias e, claro, poder cobrar bem por elas. Para fazer as fotos dos imóveis, eu sempre conto com um kit de filtros. E eu tenho aqui um kit de filtros super legal da QNF Concept. Esse é o Square Kit. Ele vem com essa pequena moldura que é encaixada no anel de filtros da sua lente e permite o acoplamento de dois filtros. Aqui, por exemplo, eu tenho um ND1000 e um filtro graduado de densidade 8, que somados, ó, fica assim. Uma montagem super legal e ela vem aqui na frente da câmera e me permite utilizar uma técnica muito legal, que é longa exposição na fotografia de imóvel. Mas, Chablé, como se comporta uma longa exposição na fotografia de um ambiente, por exemplo? Bom, é bem comum os ambientes serem escuros, parecido assim com esse que vocês estão vendo aqui no meu cenário. Então, quando você vai fazer fotografia desse tipo de ambiente, o ideal é que você tenha bastante iluminação. Como não dá para você iluminar os ambientes utilizando as suas luzes, como essas que eu estou usando aqui, a gente usa a técnica de longa exposição justamente para aumentar a entrada de luz no nosso sensor. E é mais comum que os arquitetos e os designers de interiores queiram mostrar o seu ambiente com todas as áreas bem focadas. Então, para isso, é necessário que a gente tenha uma profundidade de campo muito larga, muito ampla. Para alcançar uma profundidade de campo ampla, eu preciso trabalhar com aberturas muito fechadas nas minhas lentes. Então, na maioria das fotografias dos imóveis e dos ambientes, a gente costuma utilizar de f16 para cima. O número é inversamente proporcional, né? E aí, onde entra a utilização dos filtros da QNF Concept. Com o uso dos filtros, principalmente 1ND, é possível você trabalhar com ISOs baixos, mantendo sempre o padrão, né, de 800 para baixo. Eu costumo utilizar entre ISO 100 e ISO 200. Raramente eu passo disso.
Isso me garante o máximo de resolução, mostrando bem os volumes tanto dos objetos de decoração quanto dos móveis do ambiente e também deixando as paredes, pisos, revestimentos com as suas texturas características sempre à mostra e sempre bem expostas. Gente, é muito importante entender que existem várias maneiras de fazer a mesma foto, várias maneiras de você chegar no mesmo resultado. Só que o fluxo de trabalho determina muito como você vai usar a técnica para que você possa ter não só fluidez no seu trabalho e agilidade na entrega. Vou dar um exemplo. Essas fotos que vocês estão vendo, elas foram feitas em uma única tarde, editadas em meio período da manhã, para serem entregues com menos de 24 horas. Isso porque, segundo o meu cliente, a entrega do empreendimento iria acontecer no dia posterior à produção das fotos. Óbvio que eu não expus aqui todas as fotos do meu cliente, mas alguns ambientes, por exemplo, deram muito trabalho para fotografar porque não estavam adequados ainda para fotografia. Muitos ambientes estavam passando por limpeza, alguns outros estavam passando por montagem, então foi necessário algumas adaptações na hora de fazer as fotografias. Então cada técnica se aplica de acordo com o seu tipo de trabalho. Se eu vou fazer uma fotografia apenas de um ambiente, como um apartamento, por exemplo, ou um quarto de hotel, e eu quero mostrar que pelas janelas do quarto do hotel dá para ver o mar e ter uma vista da natureza, a técnica de bracketing ela é muito bem-vinda, porque dá para a gente fazer uma dupla exposição ali, mostrando não só com a luz ampla o ambiente, o quarto em si, também com uma exposição adequada o ambiente externo, que só é possível fazendo realmente duas fotografias. Alguns modelos de câmera fazem a dupla exposição já no próprio arquivo, então isso facilita bastante o trabalho. Mas não é possível fazer focus stacking em um único arquivo. E como eu falei anteriormente, os arquitetos e os decoradores, eles querem foco com a profundidade de campo super larga, super ampla. Então eu preciso mostrar o foco no pequeno abajur que está ali no canto, na mesinha de cabeceira, como preciso mostrar o foco também nas cortinas da janela, porque as texturas da cortina farão diferença, principalmente quando o arquiteto precisa apresentar o trabalho dele para um cliente. Então é importante a gente ter a consciência de que nós podemos utilizar várias e várias técnicas para fazer fotografias bonitas nos imóveis, mas a principal consciência é o tempo de entrega das fotografias. Em relação ao movimento das plantas, por exemplo, nessa fotografia aqui. Note que o primeiro plano dessa fotografia é a piscina. Então, o que eu queria mostrar para o meu espectador era justamente o espelho d'água, mostrar que a água é cristalina, que a piscina está completamente adequada para o banho. As palmeiras que se movimentam com a longa exposição, elas são completamente irrelevantes nessa fotografia, porque o meu cliente ele não compra o congelamento das folhas da palmeira, ele compra a piscina que ele vai utilizar. Então, uma consciência que precisa ter na mente do fotógrafo na hora de produzir esse tipo de fotografia é mostrar o que o seu cliente quer ver e não a perfeição de todos os movimentos. O borrado do movimento traz uma certa plasticidade para a fotografia. Afinal de contas, essa fotografia ela não é uma maquete 3D. E outra questão, o cliente pode não entender da técnica utilizada, mas ele sabe que algo totalmente congelado, algo totalmente duro, totalmente sem movimento, sem vida, ele ficaria com a maquete que ele já pagou para o arquiteto fazer. Algumas fotografias elas vão exigir linhas completamente retas. Então vai exigir que você faça várias fotos, várias fotografias do mesmo ambiente para que você possa montar depois no Photoshop. E esse ambiente ele não vai ser construído com uma única foto, mas com 10, 20 e até 30 fotografias para que você tenha as linhas completamente perfeitas e mostre o ambiente exatamente retinho, simétrico, com uma finalidade específica. Existem lentes apropriadas para arquitetura, são as lentes chamadas Tilt Shift. Essas lentes elas fazem as correções das linhas distorcidas, do grande angular. Óbvio que essas lentes não entregam a perfeição, você ainda tem que fazer alguns ajustes na pós-produção. E elas costumam ser bastante caras. Então, se você pretende trabalhar especificamente com fotografia de arquitetura, vale a pena investir em uma lente Tilt Shift. Mas você não precisa se limitar a ter uma lente mais cara para fazer fotografia de ambientes e fotografia de estruturas, de arquitetura. Utilizando a técnica correta e trabalhando o seu olhar para encontrar as composições adequadas para cada ambiente,
É possível sim você trabalhar com o equipamento que você tem. Inclusive dá para fazer essas fotos com câmera de entrada e com lente do kit. O importante é você ter consciência de que você vai ter trabalho na pós e que esse trabalho precisa estar constando no seu orçamento. O vídeo de hoje é esse, vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou das fotografias, também da técnica utilizada para elas, deixa aqui no comentário. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer, torne-se um membro. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, siga-me nas redes sociais. Lembra que tem uma lista de canais parceiros aqui na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!